Então, vamos lá. Paramos lá na questão das definições do método indutivo, do OICA. Vamos seguindo na nossa revisão. Então, vamos rever os passos do OICA. Nosso método indutivo, a nossa estrutura é o método indutivo, onde nós temos 4 passos: observação, interpretação, correlação e aplicação, certo? Então, o método indutivo é aquele método que parte das partes dos pormenores para a conclusão, a partir dos passos de observação, interpretação, correlação e aplicação. A aplicação que a gente, né, no desenvolvimento, a gente trabalhou implicação e aplicação como dois conceitos levemente distintos. Onde a observação é o primeiro passo, a base que direcionará todo o processo. Neste passo, na observação, nós respondemos a pergunta: o que vejo? É na observação que a gente bombardeia, né, o texto com aquelas perguntas. O que, quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, né, o que estava acontecendo. A oportunidade que a gente tem de fazer descobertas no texto. Né? São, é o momento chave, né, meus irmãos? É o momento chave. A observação, como está aqui na definição, ela vai definir todos os demais passos. Definir em que sentido? Se a observação for mal feita, provavelmente a sua interpretação vai estar comprometida. E como resultado, qual é o objetivo final? É aplicação e implicação. O resultado, já que tivemos uma interpretação errada, baseada em observações equivocadas, nós vamos ter uma aplicação e um direcionamento de vida equivocado. Então, nessa fase, nós fazemos as perguntas ao texto. Nós perguntamos: o que vejo? O que vejo? Quem escreveu ou quem falou? Para quem escreveu? Quem eram os ouvintes? O que estava acontecendo? Como se deu o problema? Como se resolveu o problema? Qual foi a solução proposta? Como a gente tem dito ao longo das aulas, as perguntas são inesgotáveis. Na nossa apostila, nos materiais que nós temos compartilhado, nós temos um apontamento, um direcionamento, mas que não se esgota. O segundo passo dentro do estudo indutivo é a interpretação, onde interpretação, onde interpretação trabalha com o resultado da observação. Ela trabalha com o conteúdo fruto da observação. Então, tudo que a gente observou, a gente vai colocar na mesa de trabalho o que observei de contexto social, o que observei de contexto histórico, social, político, gramatical, literário, tudo que eu observei está na mesa. Ah, então eu observei que esse é um texto profético. Então eu vou usar algumas ferramentas específicas, além das ferramentas gerais para qualquer texto, eu vou usar ferramentas específicas para a literatura profética. É uma literatura apocalíptica, tem um verbo. Então, nesse passo de observação, eu vou fazer eu vou identificar isso. E na interpretação, eu vou verificar como isso funciona no texto, para que eu chegue à resposta. Qual é a resposta que eu busco na interpretação? Qual o significado do que eu vejo? Se na observação a pergunta respondida é o que eu vejo, na interpretação o objetivo é responder qual o significado daquilo que eu estou vendo. Aquilo que eu estou vendo me sinaliza o quê? Qual é o significado daquilo e como eu entendo aquilo que estava acontecendo, a solução proposta e o resultado após aplicar essa solução. Sim. Desculpa, meus irmãos, vocês devem ter até observado que eu estou um pouco fanhoso. Fanho, né? Melhor dizendo. Né? Minha voz, eu estou muito atacado de alergia. Mas vamos caminhar. Terceiro passo, dentro do método indutivo, da forma que nós temos estudado, como já falei,
Você vai encontrar esses passos um pouco diferentes. Todos, em todo lugar você vai achar observação, interpretação e aplicação. Mas talvez em alguns vocês não acham a correlação, em alguns vocês vão achar investigação a parte da observação. Então vamos à correlação. A correlação busca discernir o significado do texto, não como uma passagem isolada, mas como parte do todo da escritura. E para além de tudo isso, verifica se o significado, interpretação, está coerente com os ensinos da escritura como um todo, respondendo como essa parte se relaciona com o todo. Então, como eu tenho dito em algumas oportunidades, a prova, a verificação se a nossa interpretação está correta vai acontecer na correlação, também chamado naquele artigo que nós lemos de analogia da fé. Quando eu cheguei à conclusão do significado, eu vou verificar como essa minha interpretação se relaciona com demais porções da Escritura. Como esse ensino que eu concluí, o que está acontecendo ali, a minha conclusão, se relaciona. Será que aquilo que eu concluí, o resultado que eu cheguei, ele é contrário aos demais ensinos das Escrituras? Ele é contraditório com um ou outro ensino da Escritura? Ao concluir isso, que ele está contradizendo um outro ensino, uma outra porção, logo eu volto atrás ao meu processo de interpretação, se necessário, ao meu processo de observação, para refazer os passos, porque nenhuma conclusão minha ela pode me levar a contradizer outro ensino das Escrituras. Então a correlação é uma ferramenta fundamental. Está muito, muito, muito intimamente ligado à interpretação, mas vale essa consideração dela como um passo à parte. E agora, o quarto passo, que é a aplicação e implicação, ou implicação e aplicação. Nesse passo, onde a aplicação ela nos permite avançar do entendimento e conhecimento das Escrituras para a sua obediência. Aquilo que nós falamos na última aula, quanto ao objetivo o que acontece quando a gente interpreta, mas não aplica. Porque a interpretação pura e simples, ela só vai alimentar o nosso intelecto. Somente a nossa mente vai estar alimentada. A nossa vida prática não vai ser afetada se eu não aplico, se eu não verifico a implicação, em que área aquele texto implica na minha vida. Aquele texto, aquelas lições implicam o quê? É no meu casamento? É na minha relação trabalhista? É na minha relação na vida com a igreja? É na minha relação com os incrédulos? Em que parte aquilo está tratando? Beleza. E a partir daí, como aquilo afeta, como se aplica à minha vida? Como essa parte em que aquele ensino se aplica, o que está me direcionando a fazer no meu campo de trabalho, no meu campo de relacionamento familiar, ou no meu campo da relação com os incrédulos, no campo de relação com os irmãos. Eu preciso, na implicação e aplicação que eu vou verificar, aquele ensino vai transpor a ponte do distanciamento. Como disse naquele vídeo que nós assistimos do Hernandes, a observação, a interpretação e a correlação pode nos deixar na Palestina, sem que o que entendemos e compreendemos tenha valor nenhum para São Gonçalo, para Niterói, para Rio de Janeiro, para século XXI. Então, esse exercício muitas vezes negligenciado de aplicar o texto bíblico, ele é indispensável. Ele é o fruto, ele é o resultado que objetivamos com o nosso estudo. Nós estudamos, nós fazemos tudo para que no final esse texto venha moldar a nossa vida, esse texto venha ser aplicado direta e objetivamente à nossa vida. Às vezes vamos encontrar alguns textos que nos apontam diretamente o que fazer.
uma ordem explícita, como citamos o exemplo da grande comissão em Mateus 28, como o exemplo de Jesus quando institui a ceia, na ordem para batizar, são ordem claramente, são muito claras, são evidentes na Bíblia. Todavia, existem outras situações que você vai inferir princípios do texto. Como a gente usa o exemplo do uso do véu das irmãs na igreja de Coríntios. Há um princípio que leva a Paulo, né, estimular o uso do véu. Então nós não vamos repetir a prática, mas vamos observar o princípio e direcionar uma prática para a nossa vida. Lá como cá, o que Paulo queria é que as irmãs que se converteram ao Evangelho não fossem confundidas como as demais. Correlacionando esse texto com o que Pedro diz na sua carta, o que Pedro diz? Pedro diz que as mulheres não sejam reconhecidas pelos frisos no cabelo ou por suas vestes, mas pelo seu procedimento humilde. Então, nós temos essa possibilidade. Desculpa, meus irmãos. Nós temos essa necessidade de transpor o elemento cultural, transpor o distanciamento para poder fazer valer hoje o que foi falado, praticado ou usado na Palestina 2000 anos atrás. Então, sem aplicação, o bebê não nasceu, ficou na gestação. Foi tudo muito bonito, foi tudo muito bem explicado, foi tudo lindo. Mas e aí? E agora? O que eu faço com isso? Essa parte é importante. Então a aplicação nos permite avançar do entendimento e conhecimento das Escrituras para a sua obediência. Nesse ponto, vale ressaltar que o objetivo último de tudo que foi feito nos passos anteriores, observação, interpretação e correlação, é responder a duas questões. Que área da minha vida está sendo tratada no texto em estudo? Implicação. Que atitude eu devo tomar com relação a isso que foi apontado? Nessa área que foi apontada o problema, a correção. Então, observação responde o que vejo. Interpretação responde qual o significado do que vejo. A correlação responde isso se relaciona com o restante do texto. Como essa minha conclusão, esse significado do que foi ensinado se relaciona com o todo. Na aplicação, já responde a pergunta: que área da minha vida está sendo tratada e o que eu devo fazer a partir de agora? Seguindo, fazendo ainda, reforçando agora o que foi dito antes de separarmos os 4 passos. O método indutivo ele consiste em raciocinar da parte dos pormenores para uma conclusão, enquanto o dedutivo ele vai do geral para as pequenas partes. Em poucas palavras, na indução a gente observa primeiro e depois conclui. Então, nós observamos, interpretamos, correlacionamos e aplicamos. São passos que vão buscar pormenores. Na dedução, a gente conclui primeiro e depois observa. A indução vai das partes para o todo, enquanto a dedução vai do todo para as partes. Sempre bom entender isso. Como é importante distinguir a aplicação de interpretação, que eu tenho falado sempre. Interpretação, existe um só sentido, um único significado, e esse significado é o pretendido pelo autor. A aplicação, ela tem uma liberdade, ainda que limitada ao que o texto quis ensinar, mas ela tem uma liberdade de ser contextualizada. Vamos parar esse vídeo por aqui e na sequência nós vamos pensar em alguns textos que eu vou estar mandando para vocês lerem, mas eu vou estar mandando dessa vez através dos slides. Eu já coloquei aqui nos slides, vocês vão estar lendo e depois nós vamos conversar sobre eles. Tá ok? Agora eu falei igual o nosso presidente, né? Aliás, eu tenho que repetir, tá ok, tá ok.
Vamos ao próximo.